Olá, turma. Essa aula de hoje ela é somente uma resolução de questões referente ao assunto que foi dado para vocês, que foi grau de equilíbrio químico, constante de equilíbrio químico e deslocamento de equilíbrio químico. Referente à primeira lista, que foi grau de equilíbrio químico e constante de equilíbrio químico, nós iremos resolver a primeira questão, que diz o seguinte: uma reação química, ela atinge o equilíbrio químico quando? Alternativa A, ela ocorre simultaneamente nos sentidos direto e inverso. Alternativa B, as velocidades das reações direta e inversa, elas são iguais. Alternativa C, os restantes são totalmente consumidos. Alternativa D, a temperatura do sistema é igual à do ambiente. Então, pessoal, como vimos na aula passada, uma reação química ela vai atingir o seu equilíbrio quando as velocidades das reações direta e inversa se igualarem e as concentrações dos reagentes e produtos elas vão permanecer inalteradas. Porém, esse estado de equilíbrio ele vai ser vulnerável a alguns fatores que podem alterar uma dessas velocidades e, consequentemente, ela vai modificar as concentrações dos reagentes ou produtos, no que vai provocar aí o deslocamento do equilíbrio químico. Aqui, como podemos ver no esquema, a velocidade 1 e a velocidade 2, elas se igualam e as concentrações dos reagentes e produtos, elas vão permanecer inalteradas. Então, a alternativa que melhor condiz com a resposta é a alternativa B. Na segunda questão, ainda referente à lista de grau de equilíbrio químico e constante de equilíbrio químico, a questão diz o seguinte, a questão de número 2. O equilíbrio químico ele se caracteriza por ser uma dinâmica em nível microscópico. Para se ter uma informação quantitativa da extensão do equilíbrio químico, usa-se a grandeza constante de equilíbrio. Considere a tirinha a seguir. Aqui um supermercado e a tirinha diz: estou chegando ao equilíbrio. Metade do que como está me matando e a outra metade está me mantendo acordado. Diante disso, aplicada ao equilíbrio químico, a tirinha, a ideia que o personagem tem sobre o equilíbrio químico é correta, alternativa A, pois no equilíbrio químico, metade das quantidades sempre é de produtos e a outra metade é de reagentes. Alternativa B, ela não é correta, pois no equilíbrio químico as concentrações de produtos e as de reagentes podem ser diferentes, mas são constantes. Alternativa C, ela é correta, pois no equilíbrio químico as concentrações de reagente e as de produtos sempre são iguais, desde que o equilíbrio químico não seja perturbado por um efeito externo. Alternativa D, ela não é correta, pois no equilíbrio químico as concentrações dos produtos sempre são maiores que as dos reagentes, desde que o equilíbrio químico não seja afetado por um fator externo. Ou a alternativa E, ela é correta, pois no equilíbrio químico as concentrações de reagente e as de produtos nem sempre são iguais. Bom, no equilíbrio químico, as quantidades de produtos e reagentes elas podem ser calculadas com base na constante de equilíbrio e não necessariamente ela deve ser metade da quantidade de produtos e a outra metade reagentes. Então, as concentrações no equilíbrio elas não são sempre iguais, elas podem ser diferentes, mas constantes se nenhuma perturbação ocorrer no equilíbrio. E logo a concentração no equilíbrio ela deve ser de qualquer reação que está sendo favorecida, se à direita ou à inversa. Nós podemos ver isso pelo valor de Kc, que o valor de Kc na reação direta ela é favorecida e já no Kc da reação inversa
ela é favorecida quando Kc é maior que 1 e quando Kc é menor que 1. Então, em cima do que foi falado, se a constante de equilíbrio é maior que 1 favorece a reação direta e a constante de equilíbrio menor que 1 favorece a reação inversa, a ideia desse personagem que mais se cabe aí é a alternativa B, né? Que ela não é correta, a ideia que ele está propondo, porque no equilíbrio químico as concentrações de produtos e reagentes elas podem ser diferentes, mas são constantes. Então a alternativa correta aí seria a letra B. A ideia do personagem ela não é correta. Continuando na quarta questão da lista, diz o seguinte: nas condições ambientes, é exemplo de sistema em estado de equilíbrio uma. Alternativa A, uma xícara de café bem quente. Alternativa B, garrafa de água mineral gasosa fechada. Alternativa C, chama uniforme de bico de Bunsen. Letra D, porção de água fervendo em temperatura constante. Ou letra E, tigela contendo feijão cozido. Bom, no estado de equilíbrio, ele é caracterizado quando as taxas de desenvolvimento, né, que é a velocidade das reações direta e inversa, elas se igualam sobre uma temperatura constante, que foi mencionado lá na questão 1. Então, somente na alternativa B, que fala sobre uma garrafa de água mineral gasosa fechada, que não há troca de calor com o ambiente, pois em um sistema fechado, como nós podemos ver aqui na figurinha, no esquema, enquanto as demais situações elas trocam matéria, calor e sofrem alteração na temperatura ao longo do tempo. Então, o que é que vai acontecer? Enquanto elas for trocar essas situações de matéria, calor e sofrer alteração na temperatura, no sistema fechado não vai ocorrer essa troca de calor com o ambiente. Então, a alternativa correta aí seria a letra B. Agora, nós vamos fazer algumas questões da segunda lista, que é deslocamento de equilíbrio químico. A questão que nós vamos fazer é a questão de número 3 da lista, no qual diz que o ozônio ele é formado quando o oxigênio é submetido a algumas radiação, né, tipo de radiação ultravioleta, por meio da seguinte reação endotérmica. Temos aqui o oxigênio formando o ozônio. Considerando o princípio de Le Chatelier, diga quais das situações abaixo favorecem a formação do ozônio. Alternativa A, o aumento da temperatura. Letra B, diminuição da temperatura. Letra C, aumento da pressão. Letra D, diminuição da pressão. Ou seria a letra E, aumento da concentração de gás ozônio? Vamos analisar cada uma das questões. A letra A, com relação ao aumento da temperatura, ela vai favorecer a reação endotérmica, né, que nesse caso é a reação direta, ou seja, produz mais ozônio. Com relação à letra B, que é a diminuição da temperatura, ela favorece a reação exotérmica, que nesse caso é a reação inversa, ou seja, o ozônio ele vai ser consumido, diminuindo aí a sua concentração. A letra C, que é o aumento da pressão, ela vai favorecer a reação que ocorre com contração do volume, que nesse caso aí é a reação direta, que é a formação do ozônio. E na letra D, que é a diminuição da pressão, ela vai favorecer a reação que ocorre com expansão do volume, que nesse caso será a reação inversa. E a letra A, que é o aumento da concentração do gás ozônio, ela vai favorecer o consumo do ozônio, deslocando o equilíbrio para a esquerda. Então, as respostas que vão contribuir para a formação do ozônio vai ser a letra A e a letra C, que é aumento da temperatura
e o aumento da pressão. Na quarta questão da lista de deslocamento de equilíbrio químico, fala o seguinte: o dióxido de nitrogênio ele é um gás de cor castanha que se transforma parcialmente em tetróxido de nitrogênio, um gás incolor. O equilíbrio entre essas espécies elas podem ser representadas por... Aí temos aqui a equação que faz a formação de nitrogênio, que é um gás incolor. E aqui indica as alternativas que estão corretas quanto à formação dele. O aumento da concentração de dióxido de nitrogênio favorecerá a reação inversa. Letra B. O aumento da temperatura favorecerá a reação direta. O aumento da pressão favorecerá a reação direta. Ou a diminuição da concentração de dinitrogênio favorecerá a reação inversa. Ou o aumento da temperatura diminuirá o valor numérico da constante de equilíbrio. Vamos analisar cada uma dessas alternativas. A letra A ela é incorreta porque o aumento da concentração do dióxido de nitrogênio ela vai favorecer a reação direta, né? Pois esse dióxido de nitrogênio ele vai ser consumido, por isso ela é incorreta. A letra B, ela também é incorreta porque o aumento da temperatura, ela vai favorecer a reação endotérmica, né? Que no caso aí é a inversa e não a direta. A letra C, ela é correta, por quê? Porque o aumento da pressão, ela vai favorecer o sentido da contração do volume, que nesse caso será a reação direta. Então, o aumento da pressão aí, ele vai favorecer a reação direta. Com relação à letra D, que é a diminuição da concentração de dinitrogênio, ela favorecerá a reação inversa, ela está incorreta, porque essa concentração ela vai favorecer a reação direta para a formação de mais dinitrogênio, que é esse gás incolor. Por isso ela é incorreta. E a letra E, ela é correta por quê? Porque esse aumento da temperatura, ele vai diminuir o valor numérico da constante de equilíbrio, porque no caso essa constante ela é inversamente proporcional à temperatura. Por isso a letra E, o aumento da temperatura, ela vai diminuir o valor numérico da constante de equilíbrio. Então as respostas corretas aí será letra C e E. Bom, pessoal, essa foi a nossa correção das listas. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula e bons estudos!